O GP do Brasil de Fórmula 1 com toda certeza foi um dos melhores de todos os tempos da categoria, mas um lance em específico foi extremamente polêmico e tem gerado discussões tanto em fóruns da Fórmula 1 quanto também dentro do círculo da categoria. Aquela coisa ali, aquele lance polêmico entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, que segundo muitos deveria sim ter gerado uma punição para o piloto holandês. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, então fica ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e galera, muita gente deve estar se perguntando, Lucas, por que você tá rouco? Por que você tá descascando a pele toda, tá vermelho? Isso tudo é por apenas um motivo. Eu estive na Fórmula 1 e eu vi esse acidente de frente ainda por cima. Foi incrível e é claro que eu vou compartilhar com vocês tudo que eu vi na Fórmula 1, tudo sobre esse acidente ali, esse incidente, melhor dizendo, porque os dois pilotos não se tocaram e eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo e claro, trazendo as entrevistas dos dois lados, tanto da FIA em si, quanto também de Toto Wolff, que também falou sobre esse incidente e obviamente foi contra a decisão da FIA de não investigar Max Verstappen. E claro, outras polêmicas envolvendo também esse incidente especificamente. Mas antes de contar mais para vocês sobre isso, eu queria lembrar vocês de deixar o seu like aqui embaixo. Quando você faz isso, muita gente conhece esse canal aqui e através de você eu posso realmente continuar trazendo vídeos de qualidade para o YouTube também e de forma gratuita. Você sabe que eu me esforço e sempre trago gratuitamente para vocês. Então deixa o like aqui embaixo para ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Claro que vamos começar falando justamente sobre esse acidente. O que aconteceu exatamente nesse lance entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Eu vou até tentar colocar aí para vocês as imagens da Fórmula 1 que eu consegui gravar através do meu telefone, mas o que aconteceu foi basicamente o seguinte. Lewis Hamilton e Max Verstappen saíram grudados do S do Senna, fizeram a ferradura bem próximos uns aos outros ali, né? Bem próximo um do outro, melhor dizendo. Verstappen estava à frente de Hamilton, Hamilton estava com a asa traseira aberta, o DRS estava sendo utilizado e por conta disso, além de ter a oportunidade de pegar o vácuo do piloto holandês, ele também pôde, no finalzinho da reta, colocar de lado, pelo lado de fora naquela situação. Mas a grande polêmica mesmo foi o fato de que os dois pilotos conseguiram frear lado a lado, mas Verstappen não conseguiu fazer a curva de uma forma adequada. Muitos dizem que isso foi por conta realmente da frenagem tardia ali, a freada tardia de Verstappen. Mas isso não vem ao caso. Na verdade, o que a gente precisa analisar é o fato de que Verstappen não conseguiu fazer a curva e por conta disso acabou trancando Lewis Hamilton para o lado de fora, que acabou também pegando sujeira ali para o lado de fora da pista e Verstappen da mesma forma. Dessa forma, acaba que Lewis Hamilton não conseguiu concretizar a ultrapassagem e Verstappen se manteve à frente dele, mesmo indo para o lado de fora da pista, ultrapassando a linha branca que delimita justamente aquela parte do traçado que mostram até onde vai a pista. E justamente naquela curva onde os dois batalharam naquela situação, é justamente a curva onde os pilotos estavam sofrendo advertências por limites de pista. Ou seja, Verstappen acabou jogando, entre aspas, Lewis Hamilton para fora da pista. E qual que foi a concretização? O que a FIA disse que iria ser feito com relação a isso? Na verdade, a FIA falou que não havia investigação necessária para aquela situação e mandou seguir a corrida. E a situação não para por aí. Na verdade, um dos presidentes ali da FIA, um dos diretores da corrida, Masi, acabou falando sobre isso e foi perguntado se ele tinha todas as imagens da corrida, tanto on-boards do carro do Verstappen, quanto também outras imagens e segundo ele, ele não tinha essas imagens e que a decisão foi de que seguisse a corrida, que os dois continuassem a batalha. Não, apenas as imagens da transmissão ao vivo. Como disse anteriormente, é basicamente isso que temos acesso. E Masi continuou, segundo ele, essas imagens, principalmente das câmeras 360, serão analisadas no decorrer dessa semana até o GP do Qatar. E é possível sim que Max Verstappen acabe sendo punido no próximo GP,
justamente por conta da sua atitude, que pode ser antidesportiva, se obviamente esses comissários da pista julgarem desta forma específica. Mas isso a gente só vai saber no decorrer dessa semana. Mas continua ficando tudo muito estranho na Fórmula 1. As câmeras dianteiras, a de 360 graus, todos os ângulos que não temos ao vivo serão baixadas e verificadas após a corrida. Ainda não foram obtidas neste momento, mas já foram pedidas. Pode ser absolutamente, possivelmente, mas não tivemos acesso a isso. E obviamente está sendo baixado, e assim que a FOM nos repassar, daremos uma olhada. E obviamente que o diretor seria questionado com relação à filosofia nesse caso, a filosofia de deixe-os correr. E segundo ele, essa filosofia foi utilizada analisando o contexto e a forma como a situação ocorreu, e principalmente analisando quais foram os prejuízos para os dois pilotos, que nessa situação não tiveram nenhum tipo de prejuízo, a não ser que Lewis Hamilton mesmo, que acabou perdendo alguns segundinhos ali durante a corrida, mas que acabou conseguindo recuperar no finalzinho do GP, quando ele conseguiu ultrapassar o piloto holandês. Acho que se você olhar a proximidade dos carros, a trajetória, onde aconteceu, a natureza da curva, o fato de ambos os carros terem saído da pista, ninguém ter pedido posição ou algo do tipo, essa foi a visão geral. E é claro que Toto Wolff também falou sobre esse assunto. E segundo ele, não foi muito consistente a decisão da FIA, ainda mais considerando um retrospecto do que a federação fez na Fórmula 1 em outras situações. No GP do México, em alguns momentos, a FIA acabou punindo pilotos que acabavam disputando posições fora da pista, empurravam de certa forma outros pilotos, mesmo que não houvessem prejuízos muito grandes para esses ali que foram empurrados para fora. No caso ali de Alex Albon, por exemplo, também no GP do Brasil de 2019, Lewis Hamilton empurrou ele para fora. Acaba que ele teve um prejuízo grande, rodou, perdeu posições, mas Lewis Hamilton foi punido. Na Áustria, da mesma forma, entre os dois pilotos, Hamilton também foi punido. Mas é importante nós lembrarmos que em outros casos também não ocorreu punição. Na Áustria mesmo, no final da grande reta, em diversos momentos em disputas de posições, acaba que algum piloto sai fora da pista porque o outro empurra ele, e não é punido por conta dessa situação. Mas Toto Wolff ainda acredita que foi uma situação inconsistente da FIA. Eu também aceito se as anotações do diretor forem destruídas e nós apenas corrermos de forma disputada como fizemos hoje. Tudo bem, mas se as notas do diretor dizem que você não pode empurrar ninguém para fora da pista no México, então, obviamente, isso é válido aqui também. E então você está realmente sendo levado para fora da pista. Simplesmente não é muito consistente. E talvez você esteja perguntando agora, Lucas, e o que você achou sobre esse incidente? O que você achou que aconteceu, que deveria ter acontecido ali, alguma punição para o Verstappen? Você acha que deveria acontecer isso? Eu respondo o seguinte, na minha opinião, deveria sim ter acontecido punição, justamente para manter a consistência da FIA. Eu sei que muitas vezes a gente acredita que isso é mimimi, que às vezes é frescura, algo nesse sentido. Mas é importante nós nos lembrarmos do motivo, do porquê existem essas regras na Fórmula 1. E os motivos são básicos. Na verdade, se for permitido esse tipo de atitude dentro da pista, vai ser muito difícil que algum piloto faça ultrapassagens por fora, por exemplo. E é clara a regra ali da Fórmula 1 que diz que nenhum piloto pode realmente tirar a parte da pista do outro piloto que ele está disputando. Ou seja, é necessário que os dois mantenham um espaço de pelo menos 2 carros dentro da pista para que a disputa continue. E acaba que Max Verstappen não conseguiu manter essa distância ali dentro da pista de 2 carros. Ou seja, acabou jogando Lewis Hamilton para fora e não é à toa que ele também acabou indo para fora. E nenhum dos dois pilotos se tocaram nessa situação. Ou seja, foi a culpa do Max Verstappen. Mesmo que ele tenha perdido o carro, a culpa foi dele e teoricamente ele deveria sim ser punido segundo o regulamento. E talvez algumas pessoas falem que ele não deveria ter sido punido porque Lewis Hamilton não foi prejudicado. Mas a questão de analisar o prejuízo da situação não deve ser levada em conta, não pode ser levada em conta. Se algo é errado, mesmo que o outro não tenha sido tão prejudicado,
ainda assim, quem fez essa coisa errada na Fórmula 1 ou em qualquer outro lugar, ainda deve sim ser punido. Mas na minha opinião, Verstappen deveria sim ter sido punido, em pelo menos ali 5 segundos, como o próprio Toto Wolff disse. Mas claro que a FIA que decide esse tipo de situação e foi uma disputa muito bonita entre os dois. Acredito eu da mesma forma que talvez se ele tivesse sido punido, a disputa teria sido bem mais sem graça de uma forma geral. Mas claro que isso vale ali a FIA mesmo analisar e a Mercedes pode também recorrer a essa situação, pedindo para que Max Verstappen seja punido no próximo GP. Claro que Toto Wolff, como eu já disse aqui nessa entrevista mesmo que eu citei no canal, que ele disse que vai aceitar as decisões da FIA, mas ainda assim nós não sabemos exatamente o que deve acontecer, o que pode acontecer, mas na minha opinião ainda assim acredito que Verstappen deveria ter sido punido em pelo menos 5 segundos naquela situação. Mas claro, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, mas de forma que óbvio você não seja ofensivo. Eu queria lembrar você que todos os comentários que são ofensivos são ocultados do canal e você também que fizesse comentários acaba sendo ocultado e não poderá mais comentar nos vídeos do Hora do Piloto. Então não seja ofensivo, vamos ter uma discussão saudável aqui embaixo nos comentários. Fala aqui sua opinião, o que você pensa sobre isso? Você concorda comigo? Acha que Verstappen deveria ter sido punido ou que não deveria ter investigação necessária? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. E claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.